Oi, eu sou a Gabi Xavier e finalmente chegou a hora de um vídeo comentando Solo Leveling. Essa história que já faz sucesso há bastante tempo, eu sei porque vocês já me pedem pra falar dela há muito tempo, em um momento em que a gente tá vendo várias adaptações e sucessos baseados em webtoons, em quadrinhos sul-coreanos, como recentemente Tower of God, agora The God of High School. Solo Leveling não é diferente. Essa história aqui é também uma versão em manhwa, quadrinho sul-coreano, de uma webtoon muito famosa, lançada desde 2018 e acabou de anunciar o começo da sua segunda temporada para 1º de agosto. Então em breve teremos continuação dos vários capítulos que já foram lançados e agora lançados também aqui no Brasil, fisicamente pela editora New Pop. Esse é o primeiro volume que a editora New Pop enviou para mim, muito obrigada, inclusive com um marcadorzinho. Já reli tudo em páginas coloridas. Se você não sabia, a leitura é igual ocidental, tá? Da esquerda pra direita, pra você que lê muito mangá como eu não ficar confuso, mas sem dar muitos spoilers, tem páginas coloridas, o material da impressão tá excelente, cores belíssimas, é aquilo pra você querer colecionar, mas vamos falar de história? Porque isso aqui tá lindo, tá maravilhoso, se você tiver interesse, inclusive, tem link aqui na descrição pra você comprar depois, mas vale a pena? Do que é essa história, Gabi? Você tá falando aí, entendi, é história sul-coreana, é webtoon, faz bastante sucesso, tá nesse material lindíssimo, mas fala do quê? Então, aqui neste vídeo eu não vou dar spoilers de Solo Leveling, eu quero que seja um vídeo de apresentação, sobretudo para quem não conhece ou para quem tá em dúvida se começa a ler, se compra esse material ou não, mas eu quero apresentar o universo, o que você pode esperar, o que você pode de repente gostar nessa história. Vamos falar disso então agora, e se você gosta desses vídeos de apresentação, review, indicação, deixa o seu like, compartilha, comenta o que você acha de Solo Leveling, de outras webtoons ou mangás que gostaria que comentasse aqui no canal. Também se inscreve se não for inscrito para acompanhar todos os próximos vídeos e vamos lá. Sung Jin-woo é o protagonista, este jovem, que provavelmente estou falando o nome errado, que vai nos levar logo no início dessa história para um universo em Seul, Coreia do Sul, que aparentemente é igual ao nosso, mas 10 anos antes dessa história começar, algo estranho, um fenômeno aconteceu. Vários portais começaram a ser abertos, portais que davam para outras dimensões com monstros. Monstros que potencialmente ali matariam seres humanos, mas para controlar e acabar com esses monstros e manter ali a ordem destas aberturas que surgiram para mundos perigosíssimos, também despertaram seres humanos chamados de caçadores. Despertaram porque, em certo momento, a partir desse fenômeno, alguns humanos praticamente renascem, porque neles desperta um certo poder, que é ranqueado em algumas letras de E a S, portanto, do mais fraco ao mais forte. E esses caçadores, então, começam a passar por esses portais. Eles são divididos em missões, masmorras, que são as quests, as dungeons dentro desses portais, dessas outras dimensões mais perigosas. Para quem tem rank mais alto, mais tranquila. Para quem tem um rank mais baixo, eles vão em grupos. É uma questão quase de RPG mesmo, quests, mas são pessoas normais. O protagonista, por exemplo, ele tem uma família. Aparentemente, o que a gente sabe dele no começo dessa história é que ele tem uma irmã que não é caçadora, não é despertada, não tem poderes, ela tá estudando, quer se formar, seguir a carreira dela tranquilíssima. A sua mãe, o pouco que a gente sabe no começo é que ela tá no hospital, aparentemente doente, precisando inclusive de cuidados, e isso demanda dinheiro. E apesar disso, a situação deste caçador não é nem um pouco daquele cara overpower, cheio de talento quando a gente começa a ler essa história. Ele é colocado no rank E, e não só isso, mesmo como um caçador de rank E, ele poderia conseguir aqui e ali algumas coisas preciosas dentro da sua missão, o suficiente para se manter, mas ele parece um desastre. Ele é comentado por todo mundo ali como um desastre, pelas costas ou pela frente mesmo, porque todas as suas missões, por mais fáceis que fossem, porque pelo seu rank não colocariam ele numa missão bizarra e difícil para ele, não, ele sempre acabava machucado, acabava quase morrendo, precisava ser salvo, precisava ser curado. Muitas vezes, então, os curandeiros, que são as pessoas com habilidades
de cura para essas missões, inclusive dos caçadores, não queriam mais ir com ele porque tinham muito trabalho em questões simples. Ele era uma vergonha, considerado então o pior, o mais fraco caçador do mundo. A gente abre essa história entendendo o universo, como coisas maravilhosas podem acontecer, mas o protagonista não sabe nem por que ele é caçador. Ele sabe, ele precisa do dinheiro, do pouco que seja, para continuar mantendo ali a sua irmã com os estudos, a sua mãe no hospital. Parece que suas motivações são realmente bem particulares, mas ele não tem um ímpeto próprio. Ele não consegue vislumbrar nada a mais com aquela pouca habilidade, aquele despertar fraquinho que ele teve neste mundo tão diferente. Primeiro, respira. Entendeu um pouquinho da premissa inicial? Essa é só a premissa inicial. Só que nesse primeiro volume de Solo Leveling da New Pop, a gente tem uma reunião dos 12 primeiros capítulos da história, e só nesses 12 primeiros capítulos você já tem um ponto de virada e situações muito dramáticas, com sangue, com muitas mortes e momentos inesperados, e você vê que a história não é daquela simplesmente de missões, RPG e que não tem consequências. Não, a coisa vai ficar dramática muitas vezes, tanto é que a história também aqui no Brasil ela veio como indicada para maiores de 16 anos, então não é uma história super light, apesar de ter elementos, sim, característicos de histórias mais tranquilas, mais leves. É uma obra de entretenimento, mas o interessante pra mim é como esse universo vai ficando, além de mais misterioso, mais interessante, com mais elementos, com mais personagens, e a gente tem, neste caso, em Solo Leveling, um protagonista forte. Não forte necessariamente em poderes, porque ele abre essa história como o pior de todos, mas forte em construção. Porque você vai ver sim como em determinado ponto existe uma coisa, uma virada, que faz com que novos horizontes se abram para o Jin-Woo e que ele possa então começar uma jornada para se transformar, quem sabe, em Rank S, mas tudo isso é um progresso, é um caminho a ser percorrido, e cada consequência de cada coisa que ele passa vai interferir para que ele, lá na frente, ou hoje no presente, do que há na história atualmente de Solo Leveling, ele seja outra pessoa, não porque ele mudou do nada, mas porque você viu um claro caminho, uma construção bem progressiva para ele se tornar outro muito diferente do que ele era no começo da história. É isso que a gente gosta muito, não só em protagonistas, mas em personagens num geral, em histórias, que eles tenham modificações naturais de acordo com o tempo, como você tem na sua vida. Provavelmente você, de 4 anos atrás, não era o mesmo de agora, ou pelo menos você mudou de acordo com pessoas que conheceu, situações difíceis principalmente que passou, e é bom quando a história consegue construir isso de maneira verossímil, que você acredita, que você entende, tá lá. E melhor ainda que o Solo Leveling seja feito isso em um ambiente fantástico, diferente, com situações muito empolgantes, emocionantes, e olha, só neste primeiro volume, só no começo dessa história, você já entende a que veio. E sim, você já consegue ver pelos elementos aqui citados, caçadores, portais, masmorras, dungeons, quests, locais em que você entra e você precisa matar o boss, porque se você não mata o boss, aquilo ali não acaba, o portal não fecha, as pessoas ficam em risco. Então na realidade, em Seul, na Coreia do Sul, numa realidade como a nossa, por exemplo, você entende que existe todo um critério, um mecanismo, um universo com referências a jogos principalmente de RPGs, jogos que tratam de elementos medievais, e visualmente, a partir de certo ponto, logo no começo, com uma justificativa misteriosa que você vai entender aos pouquinhos, começamos a ter mais ainda uma história com elementos inclusive visuais e narrativos de um jogo, pelo menos no que se refere ao protagonista. E isso vai tendo uma explicação. Solo Leveling, o jogador solitário, sozinho, que vai upando e crescendo sozinho, este nome que está se referindo sim ao protagonista Sung Jin-Woo, ele vai fazer sentido e vai te levar e conduzir por um universo que é muito interessante para quem gosta desses elementos e para quem quer uma história um pouquinho mais dramática e não só uma aventura no parque. E no meio de tantas histórias, de novo, que a gente tem um protagonista fraco, no meio de um universo bom e muito recheado, é um respiro e um alívio que no caso de Solo Leveling a gente tenha o contrário, ou pelo menos a completude do que se espera. Um ambiente e um universo bem construído, com elementos interessantes, personagens secundários que vão te interessar também, mas, sobretudo, principalmente com o protagonista, que é, né, vamos admitir aqui, aquele que conduz a narrativa, que você mais vê, que você mais convive, e que nesse caso é interessante, vale a pena, dá gosto de ver a construção dele neste tipo de universo e no que ele se propõe. Esse é o tipo de história que você pode esperar em Solo Leveling, e por isso
fez e faz o sucesso que faz até hoje. E por isso que é um lançamento incrível, uma aposta maravilhosa da New Pop, que eu fico muito feliz de ter recebido esse primeiro volume e com certeza vou querer todos os outros que forem sendo lançados, e é uma indicação que eu dou aqui sem nenhuma dúvida, principalmente para você, mais uma vez, que curte esses elementos que eu comentei aqui no vídeo. É só uma apresentação inicial. Tudo que você vai tendo aos poucos nessa história precisa ser consumido por você aos poucos, para você ir descobrindo junto com o protagonista o que acontece com ele, qual potencial ele pode ter e como ele vai se transformando ao longo dessa jornada, para que a jornada seja sua como leitor, ao mesmo tempo em que é pro protagonista como centro dessas ações que a gente vai acompanhar. Já leu Solo Leveling? Gostou da indicação? Ficou curioso? Deixe a sua opinião, mais sugestões aqui embaixo também. Se você acompanhar outras webtoons, outros manhwas, obras sul-coreanas, já que a gente está cada vez mais abrindo as portas desse conhecimento novo, diferente, para que a gente tenha mais leituras incríveis para acompanhar, deixa aí embaixo a sua dica. O que você está lendo? O que você indica que a gente leia? Qual outro vídeo você gostaria aqui, com outras indicações e comentários de animes, mangás? Fala aí, e não se esquece de acompanhar também a Sala do Tempo, onde você pode encontrar reviews, análises, listas de outras coisas como jogos, filmes, séries, conteúdo diferente e exclusivo, youtube.com/Sala do Tempo, para você acompanhar também. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda e está aqui até agora, lembrando muito que o seu like que você ainda não deixou aqui embaixo, e eu tô vendo que você não deixou, olha lá, aperta, é 1 segundo e ajuda muito este vídeo. Seu comentário também, compartilhamento, ajuda o YouTube a engajar, distribuir e fazer o canal crescer cada vez mais. É sempre graças a você aqui que está assistindo, a sua presença e participação, que esse canal vai crescendo aos pouquinhos, todo dia. Muito obrigada a todos vocês. Lembrando que essa camiseta também é uma estampa exclusiva, entre outras estampas exclusivas de animes e mangás, na minha lojinha, parceria com a Loja. Você encontra essa camiseta e outros produtos em loja.com.br/Gabi-Xavier. Espero todos vocês lá. A gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!